Olá, pessoal, como vão todos? Espero que todos estejam bem. Eu vim aqui no vídeo de hoje explicar por que eu afirmo que esse eclipse solar é o portal de saída da Matrix. Eu quero muito que você entenda isso, porque esse é um portal de saída da Matrix de toda a humanidade. Nós estamos vivendo um momento coletivo, sem sombra de dúvidas. Mas o que vai garantir que a humanidade realmente dê esse salto para uma nova era é cada um de nós encontrar o seu jeitinho singular, pessoal e intransferível de ser feliz. E é a isto que este canal se dedica. Se você não me conhece, eu sou Cláudia Rato. Eu sou professora, taróloga, psicóloga, mão elétrica azul a serviço da transição planetária. Como professora e psicóloga, o que me encanta é o desenvolvimento de cada um de nós, do ser humano. Eu vi gerações de alunos, eu fui professora durante 34 anos do ensino fundamental e médio. Gerações de alunos cresceram na minha frente e o desenvolvimento do ser humano sempre me encantou. E eu cheguei à faculdade de psicologia justamente por conta desse encantamento. E hoje, com essa visão esotérica, a visão da lei do tempo, da astrologia e do tarô, eu consigo perceber o potencial que cada um de nós tem em particular para encontrar o seu equilíbrio, a sua felicidade, a sua nova era, através de uma nova personalidade, da lapidação de uma personalidade. E nós estamos vivendo esse momento, porque como o mundo lá fora está vivendo as maiores transformações, os valores em queda, o clima da Terra dando troco, dando recado para o nosso jeito de viver errante, né? Então, com tudo lá fora ruindo, é natural que nós agora tenhamos um pouquinho mais de motivação e entusiasmo para conhecermos o nosso reino interno, o nosso mestre interior, porque é esse mestre que vai nos levar a essa felicidade. E como eu sempre digo, um ser humano feliz não faz mal a ninguém. E a nova era é uma era de harmonia, de prosperidade, de paz, porque é composta por seres humanos que encontraram a sua paz e a sua felicidade. Então, esta configuração que nós vamos viver agora, desse eclipse solar, tem uma força energética curativa, desde que nós tenhamos, primeiro, a consciência dessa força e, portanto, conhecer a força que chega para nós do cosmos através dos selos da lei do tempo, que nós tenhamos a consciência do que essa força ativa em nós aqui no planeta Terra, através de uma leitura astrológica, e a consciência de o que é que isso ativa na nossa psique, através da leitura dos arcanos maiores do tarô. Então, no vídeo de hoje, a gente vai entender os poderes de cura do eclipse solar que nós poderemos lançar mão se tivermos consciência disso tudo. Ok? Então vamos lá, pega seu chazinho, que esse vídeo não tem dever de casa, basta você prestar atenção, que a gente já vai alinhar a nossa mente com toda essa movimentação que está acontecendo em nosso sistema solar, em nossa galáxia. Que bom que você ficou aí. Deixa eu aproveitar e pedir o seu like, porque eu vejo que os vídeos têm tido uma quantidade assim de centenas de visualizações e às vezes poucos likes, e isso ajuda pra caramba o canal, se você dá o seu like, para que o algoritmo do YouTube distribua esse vídeo para outras pessoas. Quem sabe outras pessoas também têm empatia com essa linguagem para encontrarem a sua própria felicidade. Então, obrigada por deixar o seu like e, se desejar, se inscreva no canal, acione o sininho para seguir com a gente nesse caminho evolutivo de encontro consigo mesmo, com a sua própria felicidade e sua paz interior.
Para a gente entender esse eclipse, então, eu trouxe essa imagem que foi difícil. Eu tive que procurar uma imagem que tivesse o nosso sistema solar que incluísse Plutão, porque Plutão tem aquela discussão se é planeta, se não é planeta. Ele foi descoberto muito tempo depois que os outros planetas já haviam sido descobertos, mas para nós aqui, Plutão é importante. Por quê? Porque a gente precisa agora entender o seguinte: os planetas grandes, eles são planetas que têm um movimento mais lento. Então, a gente tem aqui, olha, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, que configuram os planetas que eles exemplificam no nosso mapa astral, na astrologia popular, o que acontece mais diretamente na vida de cada um de nós, né? De acordo com o nosso mapa astral, de acordo com o momento que nós estamos vivendo, com a nossa data de nascimento, etc. e tal. São planetas que afetam mais a nossa personalidade. Já os planetas grandes, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que apesar de não ser um planeta grande, é um planeta muito importante no nosso sistema solar, do ponto de vista energético, são planetas que têm um movimento mais lento, mais longo, órbitas maiores e, portanto, eles demoram mais tempo para mudar de lugar no nosso mapa astral. Então, eles afetam gerações. Por quê? Porque passamos anos e anos e anos com Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão frequentando um mesmo espaço, uma mesma constelação no nosso mapa astral. Então, quando eles mudam, já é uma outra geração que surge. E nós estamos vivendo agora, nesse momento de mudança de era, uma mudança dos planetas grandes, e aí grandes mesmo, eu vou falar de Júpiter e vou falar de Saturno, que estão mudando da constelação de Capricórnio para a constelação de Aquário. A influência desses planetas está mudando de constelação. E essa mudança gera movimentos coletivos. Então, veja bem, qual é a mudança que está acontecendo agora? Primeiro, é interessante a gente saber que no zodíaco, aonde nós temos o Capricórnio, o signo de Capricórnio, ele representa sempre o poder. Capricórnio é o terceiro signo do elemento terra e, portanto, ele fala de tudo aquilo que se refere à terra. Elemento terra significa nosso corpo. O nosso corpo, ele traz as inteligências cumulativas do fogo, do elemento água, do elemento ar, até chegar à terra. Então, a terra, assim como a argila, ela possui esses 4 elementos. A terra possui ar, né? A terra precisa estar arejada para ela poder ser fértil. A terra precisa ter água para ela poder também ter essa fertilidade. A terra precisa ter o calor, né, para poder fazer uma semente brotar. E a terra é a união disso tudo. Então, a terra, ela se expressa em 3 grandes signos do nosso zodíaco. Ela se expressa no signo de Touro, no signo de Virgem e no signo de Capricórnio. Em cada um desses signos, ela vai complexificando a sua potência em nós. Então, em Touro, a gente aprende, a gente percebe que os taurinos, eles são todos mais sensíveis em termos de estética, beleza, gosto, aroma, prazeres da comida, da cama, né? Porque Touro tá vivendo a sua primeira experiência no que nós entendemos como viver no nosso corpo.
Por isso, para touro, é importante o prazer da comida, é importante o prazer de um tecido gostoso, de um bom perfume, de um bom vinho, de uma boa bebida, porque touro é aquele que tem na sua configuração, de acordo com a data que ele nasceu, que ele estava vivendo essa influência, porque o Sol estava passando na constelação de Touro quando ele nasceu, então a forma que o seu corpo tem mais ativa para perceber a vida é dessa forma, nas suas primeiras experiências físicas, no corpo físico. Já a Virgem, já é a segunda vez que nós, então, vivemos essa experiência no corpo físico. Aí, Virgem é preocupado com o quê? Com a saúde. Agora eu já sei, eu já conheço os prazeres do corpo, agora eu quero esse corpo funcionando direitinho. Por isso que Virgem tem essa coisa da organização, do perfeccionismo, de se prestar atenção nos detalhes, né? Para fora, quando o virginiano olha para fora, ele presta atenção em tudo que está fora do lugar, e quando o virginiano olha para dentro, ele está preocupado com a sua saúde para que todos os seus sistemas estejam funcionando corretamente. Já Capricórnio já é a terceira experiência, já está mais complexificada a experiência da vida na Terra, da vida no corpo físico. Então, o que é que Capricórnio representa? Ele une os prazeres da vida, que nós aprendemos em Touro, ele une a necessidade de saúde, de organização da vida, de trabalho, e se expressa como uma pessoa que pretende, que quer alcançar o sucesso na vida. Então, Capricórnio quer tudo de bom que a vida material, que a vida na Terra pode oferecer. Por isso, Capricórnio fala de poder e de carreira de trabalho. Porque estar vivo aqui na Terra é fazer parte dessa sociedade, e para você ter tudo de bom de uma vida material numa sociedade, entende-se que você deve ter sucesso, poder para se ter a conquista de todas as coisas boas materiais da nossa vida. E nós estávamos com esses planetas, Júpiter e Saturno, transitando nessa constelação de Capricórnio. Então, nós estávamos vivendo justamente essa experiência de poder material. Acontece que, desde a grande conjunção que aconteceu no dia 21 de dezembro de 2020, esses dois planetas começaram a transitar numa mudança de constelação de Capricórnio para Aquário. Essa conjunção de Júpiter com Saturno reúne duas grandes forças. A força de Saturno é a força que pode ser comparada àquele pai autoritário que cobra competência. E Júpiter pode ser comparado àquele pai que premia, que beneficia. Então, quando Júpiter e Saturno se encontram, a gente tem aí uma grande força, uma força de cobrança, de competência que aciona, né? A gente aqui neste canal a gente precisa sair daquele lugar passivo, né? De que o planeta então ele vai me premiar ou vai me cobrar. Não é assim essa leitura. A leitura para o autoconhecimento, a leitura que expande a nossa consciência, é a gente perceber que esses planetas acionam essas energias em nós. Então, Saturno representa em nós a nossa própria cobrança interna de sucesso, de carreira e de conforto e de bens materiais. É em nós. E aí, dependendo da sua configuração astrológica, você vai ter isso mais forte ou mais fraco na sua personalidade. E Júpiter representa aquela sorte que a gente tem na vida, né, de receber alguns benefícios ao longo da nossa vida, né, de você ter a oportunidade de
comprar uma casa, né, de ter uma promoção na sua carreira, né, de uma forma assim que você entende que foi aquela oportunidade que você estava na hora certa, com as pessoas certas, no lugar certo. Então, Júpiter representa esses momentos em que a gente tem um salto de qualidade na nossa vida que não foi consequência direta do nosso esforço, né, do nosso trabalho. Então, essas duas forças, elas estavam ali, né, na constelação de Capricórnio, trabalhando na manutenção daquela cultura de poder, de felicidade material. A partir de 21 de dezembro de 2020, houve a grande conjunção de Saturno e Júpiter, e esses dois começam a transitar para Aquário. Só que aí, nesse trânsito dos planetas grandes, move-se também Plutão. E Plutão, ele é o planeta responsável pelos cortes, pelas mortes e pelas transformações. Então, a gente vê esses planetas mudando de constelação e Plutão lá atrás, olha, só cortando toda a colheita, né? Toda a frutificação que houve durante esses anos, essa geração em que Saturno e Júpiter estiveram em Capricórnio, né? Toda essa construção de poder, na medida em que esses planetas se movem para Aquário, Plutão vem atrás, ó, só ceifando, só cortando, só remexendo a Terra toda, transformando tudo. E aí, então, com a reunião desses três planetas, e que, com seus movimentos diretos e retrógrados, eles estão passeando de Aquário para Capricórnio, de Capricórnio para Aquário, de Aquário para Capricórnio, Capricórnio para Aquário, e Plutão ali atrás também, sapateando nessas estruturas de poder que nós tivemos até hoje, mudando tudo. E é isso que nós estamos vivendo a partir de uma forma muito icônica, né? Muito objetiva, muito clara, a partir da pandemia. A partir do isolamento que a pandemia provocou em toda a humanidade, nós nos recolhemos em casa e, por conta desse recolhimento, nós desenvolvemos uma outra maneira de viver, nós questionamos a nossa maneira de viver, nós encontramos com partes de nós que estavam completamente na sombra. Esse encontro para algumas pessoas foi produtivo, né? Para outras pessoas foi bem difícil. Algumas pessoas não conseguiram superar esse encontro consigo mesmo e com suas sombras até hoje. E assim como foi para cada um de nós, tem sido para toda a humanidade. Porque de lá para cá, nós vimos mudar as relações de trabalho, não aqui sem conceito de valor, se foi para o bem ou para o mal, porque eu acho que tudo ainda está em franca transformação, mas mudaram as relações de trabalho, estão mudando as relações de poder, estão sendo também mais objetivas e mais fortes e mais claras as mudanças climáticas. Muitas pessoas têm vivido o apocalipse sinal com a perda total de seus lares, de suas casas, da sua vida, né, da sua vida material, por conta de tragédias climáticas, mudanças climáticas, por conta de acidentes, de uma gerência errônea da exploração da terra, ou por conta de guerras, que também é por um gerenciamento errante das relações humanas. Então, nós temos visto isso de uma forma bem contundente. Então, estamos vivendo essa mudança. E em termos de acionamento das energias em nós, que esses planetas ativam em nós por conta dessa navegação astrológica, estamos saindo de um planeta, de uma constelação Terra,
que mexe com os nossos bens materiais e com nossa sensação de conforto, de sucesso, de vida material, e entram em Aquário, que é uma constelação que mexe muito com o ar, com o elemento ar, que é a nossa maneira de pensar. E Aquário, por sua vez, por ser um planeta de ar, por ser um planeta que está na sua terceira vivência, na sua terceira, é o terceiro planeta de ar do zodíaco. Portanto, ele já complexificou a ativação do que representa o nosso pensamento na nossa vida. O primeiro elemento, o primeiro signo de ar é Gêmeos. Então você vê, Gêmeos, ele tem na astrologia popular a fama de ser um signo de pessoas que têm dupla personalidade, de pessoas que, falam uma coisa, faz outra, de pessoas que podem mudar quase que de personalidade de acordo com o ambiente que elas estão, porque Gêmeos têm essa flexibilidade no sentido do pensar. Elas mudam de ideia ou elas se adequam facilmente às ideias do ambiente onde elas estão. Estamos aqui num signo de ar, que tem flexibilidade no seu pensar, nas suas crenças. A segunda experiência no signo de ar é Libra, onde nós temos inclusive o nosso Sol agora, Vivemos um equinócio que equilibra esse pensamento. Então, Libra tem essa relação, ela analisa, ela julga, ela avalia esse relacionamento entre eu e o outro, pelo ar, pelo elemento ar. Então fica aquela coisa, as DRs, a discussão do relacionamento, o que é meu, o que é seu, até onde vai o meu direito, até onde termina o direito do outro, como é que a gente pode se relacionar de uma forma harmoniosa, sem eu ter que me violentar e sem eu ter que explorar o outro também, assediar o outro. Então entra nessa discussão que é muito mais mental do que física, A gente em Libra, a gente discute muito essa coisa, dos direitos e deveres de cada um num relacionamento. Quando chegamos em Aquário, esse elemento ar, ele entra no âmbito do coletivo. Então, nós estamos vendo hoje a sociedade sendo chamada a se organizar de acordo com os seus interesses coletivos. E esse desmoronamento do poder anterior, do poder muito centrado no dinheiro, na possibilidade de se obter bens materiais, na exploração da terra para o nosso próprio conforto pessoal, sem considerar o que isso pode ocasionar num futuro, isso tudo está cedendo espaço para, em nós, veja bem, nós não somos passivos, está ativando em nós esse pensamento que passa a considerar o coletivo. Essa é a grande mudança que estamos sendo convidados a viver. E no âmbito pessoal, que é o que eu me ocupo aqui no canal, porque é o que me interessa e me entusiasma estudar e agir, ver como psicóloga a possibilidade que cada um de nós tem de realizar mudanças internas e o quanto isso nos equilibra e nos faz feliz. No âmbito pessoal, essa mudança que Aquário ativa em nós, de um pensamento que considere o coletivo, no âmbito pessoal mexe com a nossa relação vertical. A nossa relação vertical é a relação que deve vir em primeiro lugar quando nós pensamos, inclusive, nos termos librianos, da relação entre eu e o outro. A primeira relação que vai consertar todas as outras é a relação de nós com nós mesmos. É a relação do nosso ego com a nossa alma. É a relação da nossa personalidade com o sonho de vida que a gente tem. Quando a gente começa a se relacionar com a nossa alma, a gente começa a saber o que a gente quer, a gente começa a valorizar nossos recursos internos, nossos talentos, nossos sonhos,
e a gente começa a trabalhar na nossa vida para se autorrealizar. É essa autorrealização que nos vai fazer feliz, que nos vai fazer seres, vai nos transformar em seres pacíficos, porque teremos encontrado a paz dentro de nós. Dentro dessa ótica da verticalidade, o Aquário ativa em nós a consciência de que somos seres históricos, de que a nossa vida, a nossa autorrealização, os nossos talentos e recursos, as nossas alegrias e as nossas dores, tem de considerar a história dos nossos antepassados. Então, a gente tem que levantar isso, a gente tem que ter consciência disso em nós, principalmente nós que vivemos aqui no Brasil e que somos todos imigrantes, somos todos de famílias imigrantes, que fugiram da pobreza, que fugiram da guerra e que vieram para cá tentar uma nova vida. E isso nos compõe, isso afeta a nossa personalidade no sentido de nós reconhecermos nossos recursos internos, nossas experiências dos nossos antepassados são caríssimas a nós. Eles viveram um bom bocado. Imagina você mudando de país com a sua família para começar do zero. Então, isso certamente nos traz experiências riquíssimas em nós. E também traz dores, também profundas em nós, porque eles viveram, como disse, um bom bocado. Agora, cabe a nós atualizar essa história toda no momento presente e perdoar-se das dores, não querer se vingar das dores quando a gente não olha para essas dores, para as nossas sombras corajosamente. Essas sombras se projetam no outro e a gente fica querendo se livrar do outro, vingar do outro, ou cria expectativas no outro de que o outro conheça as nossas dores e cuide das nossas dores por nós, e isso estraga todos os nossos relacionamentos. Por isso que é preciso tratar desse relacionamento pessoal primeiro. Então, quando a gente olha para as nossas dores pessoais, não aponta o dedo para ninguém, deixa essa emoção fluir, se perdoa, a gente se cura dessa herança negativa e também se apropria da herança positiva, que é toda essa experiência que nossos antepassados viveram e a gente se apropria dessa experiência. E aí a gente tem uma chance muito maior de ter a habilidade de se autorrealizar na vida material, enxergando oportunidades que estarão de acordo com os meus verdadeiros talentos. Então, essa é a visão que Aquário ativa em nós pessoalmente. E coletivamente, como nós temos visto aí, né? Quando as pessoas têm agora que repensar os seus valores, têm que repensar as suas relações de trabalho, têm de repensar o que é carreira para você, têm que repensar isso tudo de modo coletivo, e isso é uma ação coletiva. Quanto mais cada um de nós estiver melhor resolvido, melhor será a nossa atuação na construção de novos acordos sociais coletivos. Então, isso que estamos vivendo nesse momento. A gente está vivendo esse trânsito, né, que vai e volta, de Júpiter, de Saturno e Plutão também nesse movimento de Capricórnio, Aquário, e vai e volta. Muito bem, chegamos então ao eclipse. O que viveremos nesse eclipse? Plutão é o senhor da foice. É esse que vem, quem está resistindo à mudança, ele vem e sai passando a foice, porque agora tu muda de qualquer jeito. Ou perde tudo, né? Ou é mandado embora, ou o relacionamento termina, né? Plutão, na verdade, é um grande, assim, ele vem tomar aquela providência quando todas as chances já foram dadas e a gente não aprendeu a lição, aí ele vem e fala, bom, então agora vai na base da pandemia, do isolamento, essas tragédias coletivas, esses movimentos coletivos, certo? Muito bem. Plutão está em movimento retrógrado, então ele está ali, né,
voltando para Capricórnio, né? Aqui, dando as últimas foiçadas, os últimos cortes no poder, naquilo que representa o poder atual. E no dia 14, que é o dia do eclipse, ele entra em movimento direto. Aí ele começa a andar para frente. Então imagina essa pessoa, essa figura mitológica da foice, né, cortando a colheita passada. Cortou todo, está remexendo tudo que está atrás, ó, tá tudo de cabeça para baixo, os valores todos de cabeça para baixo e tal, vamos remexer essa terra toda. Aí ele se vira para frente. Aí ele se vira para frente e vê um cenário novo, né? Uma floresta nova, virgem ainda. E ele quer entrar. E ele com a foice. Ele faz o quê? Ele começa a abrir picada na floresta. Ele começa a abrir trilhas. E ele começa a abrir trilhas com o eclipse, que é a Lua passando na frente do Sol, dessa forma, um eclipse anular, que nós vamos ver. O eclipse anular representa a Lua menor do que o Sol, então quando ela passa na frente do Sol, ela não vai cobrir o Sol todo por conta da distância que ela está do Sol em relação a nós aqui na Terra, e aí ela deixa esse anel, olha que coisa linda, é uma nova aliança que se apresenta para a humanidade. E esotericamente, numa leitura encantada, a Lua, ela representa o nosso passado. Uma vez que a Lua, ela aparece no céu para nós quando ela está cheia, quando ela está iluminada, e quando ela está cheia e quando ela está iluminada, ela está trazendo a luz do Sol, que já saiu do Sol e que chega a nós por conta desse anteparo da Lua. Então a Lua representa uma luz antiga, uma luz que já saiu do Sol, passou por ela e está sendo emanada para nós. Então a Lua, ela tem essa conotação do passado. Ela traz informações do passado. Quando a Lua passa na frente do Sol, e aí o Sol é a energia que chega para nós diretamente no momento presente para determinar o nosso futuro, a Lua está abrindo novos caminhos no futuro. Veja. Então, assim, é como se esse eclipse estendesse o tapete vermelho para que Plutão venha abrindo novos caminhos no futuro. Plutão entrando em Aquário, inaugura um novo pensamento, inaugura uma nova visão de mundo. E no nível pessoal, conforme digo que nos atemos aqui no canal, inaugura uma nova percepção da vida, uma nova percepção de nós mesmos, uma nova perspectiva da nossa própria personalidade. É preciso que a gente entenda, e isso é algo trabalhado muito aqui no canal, que o grande trabalho do ser humano é lapidar a sua personalidade. A gente nasce numa família, a gente nasce numa cultura, numa região do planeta e constrói uma personalidade para aprender a viver e ganhar autonomia nesse lugarzinho do planeta que a gente nasceu. A partir daí, quando a gente entendeu como que a gente funciona como ser humano nessa esquina planetária, é que a gente é convidado a amadurecer. E amadurecer significa o quê? Quando a gente sai da adolescência e entra na vida adulta, o que se representa você ter amadurecido? É a sua capacidade de ser responsável, de responder às suas próprias necessidades. No signo de Aquário, no momento da entrada da era de Aquário, aonde o pensamento coletivo se impõe, nosso amadurecimento representa a gente ser responsável pela vida planetária do planeta, pela vida da sociedade humana, não ignorar mais que existem sociedades, grupos sociais no planeta que passam fome, é de nossa responsabilidade. E no nível pessoal que nos interessa, é a gente perceber
que quando nós nos autorrealizamos, atendendo a todos os recursos internos dos nossos antepassados, que se expressa justamente na nossa alma, na voz da nossa alma, a voz da nossa alma é uma voz da experiência de nossa aqui na Terra e de todos os nossos antepassados. A dor da nossa alma é a dor nossa aqui na Terra e a dor de todos os nossos antepassados. Então, quando a gente abre a nossa consciência para essa relação vertical e, portanto, se apropria de uma experiência de alma de antepassados e ancestrais, a gente tem um acesso muito maior aos nossos recursos internos, aos nossos talentos, a gente passa a saber o que a gente quer aqui, a gente passa a reconhecer talentos. Não vem nada pronto, não, é um processo. E o grande barato é ser esse processo, é a cada dia a gente se apropriar mais diante das experiências que a gente vive no nosso dia a dia, com o outro, com o coletivo, a gente perceber com maior clareza o que é que desperta em nós talentos e o que é que desperta em nós emoções negativas das quais nós precisamos nos livrar sem apontar o dedo para o outro. Então, viver assim, nesse processo de autoconhecimento e de apropriação de nossos próprios recursos e dores, é o que temos para fazer agora. No âmbito pessoal, este eclipse solar está nos convidando a entregar no altar dessa escuridão nessa escuridão que se fará diante da lua na frente do sol, todos os caminhos, né, que nós estamos programados por um passado a executarmos no nosso futuro, mas que a gente não quer mais, a gente entregar, sabe? A gente trazer a nossa consciência para onde a minha vida está andando e que eu não quero que ela ande. Eu só preciso ter consciência disso. Olha, eu estou aqui fazendo um serviço que não está me satisfazendo, que está me violentando, que está me trazendo mais desprazer do que prazer. Vamos colocar isso aqui cá entre nós. Vocês que me acompanham no canal sabem bem que eu sou o meu próprio laboratório. Vamos questionar aqui, estou aqui nesse canal trabalhando, né? E ainda não monetizo, não tenho um retorno financeiro, ele é importante para mim, para garantir minha saúde, meu conforto. Então eu começo a trazer a minha consciência até onde isto está me dando prazer suficiente para que eu continue desempenhando este serviço sem me violentar. É uma medida, o Sol está em Libra, está ativando em nós essa consciência de que é preciso estar equilibrado dentro de mim para que eu possa estar equilibrada para as minhas relações externas. Então, sabe, essa semana de lua minguante, onde a gente está atravessando agora até o dia do eclipse, é uma semana que é extremamente importante a gente tomar consciência disso. Olha, estamos aqui, né? O que tá na minha vida que eu estou aqui trilhando, o caminho que eu estou trilhando, que vale a pena seguir ou que não vale mais? E levar essa avaliação ao altar do eclipse, no dia do eclipse. Não, tem coisas que estão legais, eu quero continuar, mas tem coisas que eu gostaria de levar a esse apagão, colocar no altar desse apagão. Até porque teremos novas oportunidades, temos um mundo novo aí na frente que Plutão está abrindo para a gente, Plutão está abrindo para a gente e tenho que lembrar que é importante a gente não cair no passivo, né? Mas existe uma força dentro de nós que nos entusiasma a ver o novo, a querer algo diferente, né? A viver mudanças, a estarmos abertos a mudanças. Existe essa força em nós, que é uma força plutoniana, né? Nesse momento, dentro da entrada de Aquário, que faz com que a gente tenha uma percepção do coletivo, sabe? O que é que me realiza nessa sociedade? Porque não adianta, eu não vivo numa ilha deserta. Então, sempre que eu encontrar recursos internos em mim, ou que eu avaliar caminhos novos,
caminhos novos que sejam úteis para um novo pensamento social, para uma nova organização social, que considere, né, que considere a consequência no coletivo daquilo que eu estou começando a achar importante para a minha autorrealização. E isso tudo acontece quando estamos no Castelo Verde. O Castelo Verde, que é o castelo da matriz. Segundo a lei do tempo, nós estamos agora no castelo da matriz, que é aquele que permite que nós inauguremos, que a gente possa refazer, que a gente possa fazer uma nova matriz. Né? O tempo que nos foi roubado, essa memória que nos foi roubada, sim, é possível a gente construir o nosso destino, sim. A realidade, o destino não é um fato dado. Nós não estamos fadados a nada, nem como pessoa, nem como humanidade. Nós podemos sim construir o nosso destino. E aí a gente tem, na orientação da lei do tempo, essa informação. Estamos aqui no Castelo Verde da matriz. Como é que a gente constrói uma nova matriz? Primeiro, lapidando a nossa personalidade, dessa forma que eu falei, encarando a nossa relação vertical, antepassados, ancestrais, perdoando nossas dores e nos apropriando de nossos recursos internos nessa relação com a vida material, com a vida social, que isso vai se apresentando e então a gente vai fazendo o nosso trabalho e nos permitindo nos encantar, porque o Castelo Verde é o castelo do encantar. Então é preciso, o que é encantar? É preciso que a gente sonhe, porque o sonho é a linguagem da alma. A gente não vai saber o que a gente quer se a gente não sonhar. E sonhar não custa dinheiro. E é impressionante como que algumas pessoas se impedem de sonhar porque elas medem a sua capacidade de sonhar com a quantidade de dinheiro que elas têm no banco ou no bolso. Então a gente precisa descolar uma coisa da outra. Sonhar é uma habilidade que nós possuímos por sermos humanos. Os animais não sonham. Só nós podemos sonhar. Só nós criamos coisas sobre a face da Terra. Só nós modificamos a face da Terra. Porque sonhamos, porque imaginamos. Então é preciso que a gente agora sonhe. E nós estamos vivendo essa passagem da onda encantada da águia, que nos trouxe a visão, para entrar na onda encantada da estrela, que é a última onda encantada do castelo da matriz. A onda encantada da estrela que fala de elegância. Elegância, em termos espirituais, é você justamente ter coerência do que você pensa, sente, quer e faz com as suas atitudes. E é impressionante como a gente não é coerente. A gente pensa uma coisa, sente, às vezes não sabe o que sente e sai agindo de qualquer jeito, sem ter consciência. E depois quer que a vida retribua o que a gente quer. Só que a gente não para perceber o que a gente quer. Então essa é a demanda do momento. É preciso que a gente agora, né, entrando nessa última onda encantada do Castelo da Matriz, que a gente tenha esse poder da elegância, de ser coerente com os meus recursos internos que eu tenho, desde os meus antepassados, que é a minha alma, né? Quando a gente morre, a gente não deixa de ser essa persona para reunir todas as nossas experiências com as experiências de todos os nossos antepassados, e isso compõe a nossa mônada. Então, acessar esses recursos internos e poder trazer isso para aqui, para o nosso pensamento, para o nosso sentimento, para a nossa emoção, para nossas atitudes, é que é ser elegante. E aí a nossa ação passa a ser embelezar aonde quer que nós estejamos. Sabe, uma pessoa elegante é aquela pessoa que tem um sorriso autêntico. Isso é ser elegante, espiritualmente falando. É aquela pessoa que tem um choro autêntico também. É aquela pessoa que tem uma zanga autêntica. É elegante a gente mostrar a nossa zanga quando isso acontecer.
É elegante a gente mostrar a nossa tristeza quando isso acontecer. É elegante a gente mostrar o nosso sorriso quando isso acontecer. A humanidade, a nossa sociedade está precisando disso. Primeiro, absolver as emoções, porque ter raiva é humano, estar triste é humano, estar alegre é humano, tudo isso é humano, a gente não pode negar. Odiar é humano, mas é preciso que a gente reconheça o nosso ódio e administre o nosso ódio. Não para ser canal de ódio para o outro, mas para que a gente administre de uma forma consciente e transmute o nosso ódio em uma ação construtiva. E não como animal. Animal não tem consciência. Aí o animal comete selvagerias, mas nós não. Então a elegância é isso. É estar coerente com o que a gente sente, pensa, quer e faz, para alcançar o propósito da nossa existência, que nesse castelo verde se configura, né, numa matriz que se renova a cada giro do Tzolk'in, buscando sempre expressar a nossa arte. E veja bem, a arte é expressar o seu jeito singular de estar presente nesse coletivo, que é uma coisa que é dinâmica. Você não tem um sonho estático, né? É dinâmico. Por isso que encontrar os nossos recursos e encontrar os nossos, as dores que a gente precisa se livrar é um processo dinâmico, aonde o outro, tanto pessoal quanto coletivo, nos faz o favor de revelar. Porque se eu não tivesse, eu estou encerrando agora aqui meu vídeo e quero pontuar a importância disso. Se eu não tivesse o outro, eu não teria como revelar a mim mesmo meus recursos e minhas dores. Se eu vivesse numa ilha deserta, eu não ia saber se eu sou alta, se eu sou baixa, se eu sou bonita, se eu sou feia, se eu estou gorda, se eu estou magra, se eu estou saudável, se eu estou doente, porque eu não teria nenhum outro como referência. Então, o papel do outro na minha vida, e isso é importante a gente ter em mente agora, porque estamos vivendo o Sol em Libra, aonde está acionado em nós, ativado em nós também essa busca por equilíbrio, né? Esse desejo por equilíbrio, porque estamos vivendo o equinócio com o Sol em Libra. Então, nesse momento, o outro revela. Sempre que eu sentir alguma coisa que o outro me provocar, eu estou sentindo. É uma bagagem minha que eu devo dar conta. Então, namastê, gratidão, porque a tua reação, a tua omissão, a tua ação me revela com o que me faz sentir. Agora, quem tem que dar conta do que você sente, do que você pensa, é você. Com muita gratidão pelo que o outro te revela. Então, nesse eclipse, já gravei a meditação da lua minguante, que é uma meditação de preparação para o eclipse, para a gente praticar essa meditação durante toda essa semana, para que a gente chegue sob esse evento desse eclipse consciente do que nós queremos entregar do passado, para que essa borracha do futuro seja passada, e abrir em nossas mentes, em nossos corações, em nossas emoções, nos abrirmos para uma nova percepção da vida, para uma nova percepção da vida. Então, isso acontece nessa passagem dessa onda encantada da águia, que termina com a mão cósmica, ela transcende aqui, olha que coisa linda, a mão cósmica, né? Uma realização, o conhecimento, a mão fala que o conhecimento realiza a cura. Então, olha, estamos sendo convidados
né, a exercer a consciência de quem nós somos em termos cósmicos, porque é a mão cósmica, para que a gente transcenda passado e futuro e persista, né, na presença, porque nesse momento presente, tudo que a gente conhecer da nossa realidade é informação que nós temos para dar passo a passo de forma consciente, inaugurando a próxima onda encantada da estrela, que começa com a estrela e termina com o sol cósmico. Então, eu espero que, na verdade, eu espero, eu aguardo, eu peço que você comente, né, se você chegou até aqui, como é que esse vídeo chegou até aí, como é que essas informações chegaram até aí, elas chegaram de forma clara, né, deu para entender, né, como é que isso bateu aí, para que a gente, então, possa seguir aqui, né, nesse serviço, sabendo que, de alguma forma, socialmente, no coletivo, o serviço faz sentido. Então, o seu comentário é muito importante para mim, o seu like é um presente e a sua inscrição é uma honra. Gratidão. Namastê. Em Lakesh. Eu sou um outro você.